Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Theodora Christel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre o que é karma. Muita gente fala sobre karma, né? Assim, boa parte das pessoas vejam karma como um castigo. Ok, gente? Consequência de algo que fez. Ok? O que é karma? Assim, eu vou começar pela origem da palavra aqui. Um livro, aqui tá, né? Vamos lá. A palavra karma provém do sânscrito, um velho idioma hindu, considerado sagrado em alguns templos iniciáticos. A palavra procede, vamos lá, prefixo kar, no caso a sílaba kar, da palavra karma. Kar significa fazer ou agir. E do sufixo ma, que significa efeito ou ação. Quer dizer isso? Que significa que gera. Assim, desculpa, gente. Que significa que toda causa gera um efeito semelhante, pessoal. Ok? E isso aí é uma verdade, tá? Determinando o próprio destino das pessoas, ok, gente? Karma, portanto, é a causa e o efeito ou a justa reação a igual e idêntica ação. Ok, pessoal? Não é bem a lei do olho por olho e dente por dente. Assim, gente, se tu desejar mal alguma uma pessoa, um parente teu, vizinho, seja quem for, vai chegar uma hora que isso vai voltar contra si próprio. Ok, pessoal? Ah, mas eu vejo que tem gente que não se dá mal. Pessoal, isso aí é independente de tempo. Ok, gente? Tem pessoas, tá, que assim, histórias aí de pessoas que cometeu mal a alguém, levou o quê? 20, 30 anos para voltar contra ela. Ok, pessoal? Não tô falando de feitiçaria, gente. Tô falando assim de rogar praga, pensamento ruim, falar mal daquela pessoa, difamar aquela, prejudicar a pessoa, tá? Pessoa que fez isso 20, 30 anos atrás acabou pagando. Então, assim, o tempo é indeterminado quando que a pessoa vai pagar o preço. Ok, pessoal? Tá? Pode ser daqui uns meses, daqui um ano, daqui 5 anos. Isso aí é muito relativo, gente. Tá? Então não tem um tempo exato. Eu posso hoje fazer mal a alguém. Ok, pessoal? E daqui 20 anos pagar preço por isto. Ok, gente? Tá? Então, assim, às vezes leva tempo, mas a pessoa ela paga o preço. Tá? E assim, karma, família. Às vezes a família é o próprio karma. Eu mesma, eu tenho familiares, tá? Não todos, eu não digo todos assim, um que outro lá, que é meu karma. Ok, pessoal? E é mesmo, tá? Uma vez uma entidade me falou de uma pessoa, tá? E hoje em dia tá bem nítido, é mesmo, gente. Por que acontece isso?
mãe, pai, seu karma, ou filho, ou irmão, assim por diante, um tio, uma tia também. Por quê? Porque às vezes, tipo, aquele teu familiar ali que tu tem conflito, vocês não têm nada a ver um com o outro, sabe? Assim, desde sempre estão ali se desentendendo, se dão bem, entre aspas, mas tá sempre tendo algo ali incomodando. Por que isso, gente? Esse tipo de familiar pode ter sido teu inimigo em vidas passadas e que agora vocês são um é familiar do outro, parente mesmo, e vocês, por que que estão ali juntos? Para começarem a se entender nesta vida, ok, pessoal? Óbvio que isso aí não é fácil, gente, não é fácil, ok, gente? Eu sei disso, tá? A pessoa que eu me convenci agora de vez, que ela é mesmo, gente, eu vi assim que, olha, é difícil, sabe, gente? Mas fazer o quê, né? Eu até desconfio por que que essa pessoa é o meu karma, tá? Pelo que eu desconfio, eu não cheguei em detalhes na entidade perguntar, mas por quê? Veio na minha cabeça, de repente, por quê, gente? Se é bem o que veio na minha cabeça, eu, lá em vidas passadas, que fui responsável por isto, gente, ok? E aí, o que fazer? O que fazer que tem que tentar se ali ter uma afinidade. Mas é muito difícil, gente. É dificílimo só, tá? Ali foi responsabilidade minha de algo que eu fiz a essa pessoa. Ok, pessoal? É, tá? Pelo que veio na minha cabeça, ok, gente? Pode ser que não é pelo que veio na minha cabeça, mas eu acho que é. Daí é responsabilidade minha. Daí vão me perguntar, tá aí, o que tu acha? Gente, a única coisa que assim, é algo que eu fiz ali que, né? E agora eu tô passando por essa situação com essa pessoa. Essa situação difícil. Durante toda. Até hoje. Tá, gente? E assim, me punir, não tem por que me punir. Daí o que tem que fazer, pessoal? Tem que procurar evoluir sempre, ok? Uma das coisas, não sentir raiva da pessoa, sentir ódio e tudo, sabe? Isso aí não, de jeito nenhum, gente, tá? Que não vai adiantar. Tu tá sentindo raiva, tu tá deixando de evoluir, ok? Sentir raiva daquela pessoa. Ai, tem que amar. Não precisa sentir amor, mas sentir ódio, raiva é horrível, gente. É horrível. Ok, pessoal? Tá? É horrível. Então, assim, procurar evoluir. Ok? Se tu vê ali, assim, tipo, mas a minha mãe não adianta, a gente não se dá bem. Ai, meu pai, não sei. Procurar, né? Ai, gente, é tão difícil falar. É pra ver, né, gente? Mas é isso. Por que que às vezes nós, né, sim, cada pessoa, cada ser humano na vida dele, durante a vida dele, ele tem uma certa dificuldade em algo ali específico, no amor. Tem gente que não é feliz no amor. Mulheres que se casam, ou não se casam, mas que querem ser mães e não conseguem. O porquê disso, sabe, gente?
gente que não tem muita sorte com dinheiro, com prosperidade, né? Pessoal, tem gente que tem, sabe? Tem um dinheiro assim, a pessoa parece que faz assim, daí já vão vir aí, tem pacto. Nem sempre, gente, às vezes é da pessoa mesmo, ok? Tá? Mas tem gente que não tem, pessoal, tá? Que não anda nada pra frente. Às vezes, isso aí é o preço que está se pagando pelo que fez em vidas passadas, ok, pessoal? Tá? Gente. E assim, ai, como acabar com karma? Acabar 100% com karma, gente, não tem como. Tipo, amenizar, diminuir, até tem. Como? É o seguinte, gente, é evoluindo. Evoluindo. Ok, pessoal? Ai, como assim evoluindo? É o seguinte, a pessoa, ela se conhecer, ela própria, que já tem que começar por aí. Tu tem que te conhecer, saber quem é tu, saber as tuas qualidades e defeitos. E assim, não se dá conta que ninguém é perfeito neste nosso mundo, ok? Não existe perfeição. Ser humano perfeito são pouquíssimos. Conta nos dedos pessoas assim que são evoluídas. Tá? A maioria não é. A maioria de nós não é, gente. Tá? Eu já vou ser bem realista, ok, pessoal? Mas começa por aí, te dando conta disso, tá? E te conhecendo, se conhecer, quem sou eu? Quem é a Teodora? Estou dando um exemplo. Quais as minhas qualidades, quais os meus defeitos? O que eu já fiz de bom, o que eu já fiz de ruim? Sabe, gente, assim vai indo, ok? Tipo, tu é um tipo de pessoa que facilmente tu sente raiva dos outros. Se corrige isso aí. Que tu tá fazendo mal. Não só as outras pessoas faz mal a ti também. Ao mesmo tempo. O karma. Exatamente. Corrige. Tu é um tipo de pessoa que é preguiçosa, que é acomodada, não gosta de sair da zona de conforto. Tá? Não quer sair da zona de conforto, nunca tá bom assim, não vou mudar. Mas de repente essa mudança, na hora a mudança, ela é difícil. Mas depois com o tempo melhora. Daí assim, valeu a pena. Tá? Corrige isso. Ficar procrastinando, corrige isso, sabe? Se corrigir, não se punir, eu sou uma pecadora, eu não sou filha de Deus. Não faz isso, gente. Tem gente que faz isso, aí é horrível. Tá? Não existe essa, não sou filho de Deus. Que eu sou pecadora. Pecadores, todos nós somos. Todos os seres humanos são. A diferença é que uns são bastante pecadores e outros são bem pouquinho, outros mais ou menos, e assim vai indo. Mas a maioria, tá assim. Todos, tá, gente? Pecado é algo que, né, se comete, tá? Pessoal,
Então, não existe ninguém perfeito, né? Alguém assim extremamente perfeito. Tem pessoas que até dá para se considerar evoluídas, assim, mas conta nos dedos. Eu mesma não chego a 5 das pessoas que eu conheço que eu considero evoluídas. Ok, pessoal? A maioria em si que eu conheço aí não é. Tá? Todo mundo tem defeito. Todos. Eu tenho meus defeitos. Ok, gente? Eu já vou falar de mim assim, não pensar que eu quero dizer que eu sou perfeito. Não, não sou. Ok? Eu tenho meus defeitos, tá? A diferença é a gente reconhecer os nossos defeitos e os nossos erros. Ok, gente? E ir corrigindo tudo, tá? É assim que daí vai diminuindo o karma, tá? Me lembro anos atrás, eu vi um vídeo de uma pessoa, né? Ah, eu vou ensinar um ritual de como queimar o karma. Ah, pega lá, põe o karma, escreve o karma que tu tá enfrentando na tua vida, no teu cotidiano, sei lá como é que é, sabe, pessoal? Lá e põe ali no caldeirão, com fogo ali, tu queimou teu karma. Não é assim. O karma não se queima num pedaço de papel ali no fogo, gente. Não é? Tá, queimou ali, acabou. Depois aqui, alguns minutos, algumas horas, tu vai cometer aquele mesmo erro que tu queimou ali. Tá? Não é um pedaço de papel, um ritual, gente. O karma a gente vai diminuindo ele no dia a dia, com o passar do tempo, aos pouquinhos, tá? Mudando as nossas atitudes. Ok, pessoal? É assim, não com ritual lá escrevendo no papel lá alguma coisa, um karma lá e botar no fogo. Não, vai ficar ali se tu continua cometendo os mesmos erros, ele não vai, o teu karma vai continuar. Ok, pessoal? Até eu vou ler um pouco que tá, é a lei da causa e efeito, gente. Tá? E isso aí existe mesmo, pessoal. Eu vejo, assim, passar do tempo, pessoas até comigo mesmo, eu já paguei preço bem alto por algo que eu fiz, tá? Quando eu era bem mais jovem lá, para alguém. Demorou, mas chegou a minha hora de pagar. Por quê? Eu não me arrependi do que eu fiz, eu não me arrependi. Ok, pessoal? Aí, ó, como é que tá? Não me arrependi e eu não perdoei a pessoa que eu. Entendeu? Assim, não é chegar pra ela e dizer, ah, fulano, eu te perdoei. Não. Perdoar, tipo assim, deixar pra lá, já passou e tal. Não ter mais aquela raiva daquela pessoa. Continuei. Mesmo eu ter lançado a maldade para aquela pessoa e conseguido o que eu queria, eu continuava com raiva daquela pessoa. Eu não estava contente. Tá me entendendo? Ah, chegou uma hora que eu paguei o preço. Tá? Quando aconteceu ali, eu me dei conta. Ok, gente? Eu me dei conta. Tá? Eu me dei conta. Depois disso aí, é bem assim, bem feito pra mim. Eu mesma, sabe? Bem assim, né? Se eu tivesse largado de mão, perdoado e me arrependido do que fiz, sabe? De repente, poderia acontecer o que aconteceu comigo, mas não tão grave como aconteceu. Ok, gente? Foi uma perda que eu tive, tá? Assim, eu bem assim, mas de repente não é.
e eu fui eu própria estudando essa minha história, gente. Pode ser que um dia eu diga o que aconteceu mesmo, pessoal. Eu ainda não me sinto preparada, é algo muito assim, sabe, bem. E é algo assim que eu não aconselharia que as pessoas fizessem, sinceramente. Ok? E eu paguei o preço, bem alto. Ok, pessoal? Agora, com o passar dos anos, eu me recuperei, tudo, sabe, gente? Tá tudo bem comigo, ok? Sim. E a partir da hora que aconteceu isso, eu fui começar a orar mais, tudo, sabe? A procurar o lado espiritual. Depois disso, eu aprendi com isso, gente. Foi algo, um preço que eu paguei, mas eu aprendi com isso. Ok, pessoal? Assim, me desculpem eu não falar o detalhe da história, é porque ela é muito assim, é uma história bem chocante, gente. Ok? Eu fiz algo. Se não perdoei, por mais que aconteceu com a pessoa, eu ainda não perdoei a pessoa e não me arrependi. Eu continuava ainda com raiva, tudo, tá? Eu paguei o preço. É, gente, tá? E essa pessoa sofreu muito, tá? Durante um tempo ali depois parou, tá? Sim. Só que eu continuava com raiva dela, eu não estava contente. Viu como é que é, gente? Não vale muito a pena, assim, ter sede de vingança. Tá me entendendo? É, é o preço que se paga. Eu vou ler aqui, ó. Aqui, ó. Que o karma, ele ajusta, mas não castiga. É um acerto de contas, gente. Tá? Pelo que eu tô entendendo, tá? Ó. Tá escrito aqui, gente. Daí vocês. Tirei. Não é uma lei especificamente punitiva, pois também é generosa nas boas ações. Tipo, se tu faz um bem para alguém, ou seja o que for lá, um bem, uma boa ação, lá mais tarde tu vai ter a tua recompensa, vamos dizer assim no caso, tá, gente? Mas assim, tem que fazer de coração, ok, pessoal? Não fica fazendo porque ouviu isso. Que o espiritual, o universo sabe das tuas intenções, por mais que tu não fale quais são eles. Como é que eles sabem? A tua energia, a tua aura. É, a tua energia. O universo ele vê pelas energias. Ah, ele está fazendo boa ação, mas com segundas intenções. Então não é válido. É de coração, gente. Ok? Fazer boa ação só para. Tem muita gente que faz isso. Ah, vou fazer uma boa ação para me mostrar que eu sou bonzinho, mas na verdade não é. É só uma máscara. Isso aí, gente, o universo tá vendo. As pessoas em si não vê, elas acreditam que a pessoa é boa, ok? Mas o universo aí, o espiritual vê pela energia da pessoa, pela aura, ok? Eles vê, sentem, ó, ele tá enganando as pessoas. Então, vai pagar um preço alto mais tarde por se passar por algo que não é. Ah, mas essas pessoas estão sempre bem. Gente, a pessoa que ela engana, ela não deixa aparecer lá mais tarde o que está acontecendo de ruim com ela. Ela esconde.
ok? A pessoa vai mostrar só sorrisos para o público, mas dentro da casa dela, do quarto dela, lá no cantinho dela, ela tá chorando, ok? Na verdade, tá às escondidas, tá? Então não pense que a pessoa não pagou, ela tá pagando sim, só que ela não mostra, porque ela engana. A pessoa que engana os outros, ela engana de qualquer maneira. Tá me entendendo? Mas paga também igual. Paga. Tá, vamos lá. Ó. Cada causa boa ou má. Não tá aparecendo muito, né, gente? Vamos lá. Agora ficou melhor. Cada causa boa ou má do presente também produzirá um efeito bom ou mal no futuro. Exatamente, pessoal. O que eu fiz lá no futuro, na minha juventude, na minha adolescência até, na minha fase adulta, já tá com mais de. Já, né? Na minha fase adulta, eu paguei o preço. Levou o quê? Levou tempo, gente. Um tempão, mas paguei, tá? Viu? Ó, uma parte aqui. Não existem recompensas nem castigos. O que existe são consequências. É consequência que tu tá fazendo agora, tá? O que tu tá pagando agora é consequência que tu fez lá no teu passado, ok? É, tá? Tem muito disso, gente, tem muito. Eu vejo muito isso aí. Eu vejo até em casal, no caso, né? O marido que traiu a esposa e tal. E assim, ou a esposa que traiu o marido também, né? Sim, até em casais assim, aquele o que trai, ele acaba pagando mais tarde, tá? Ninguém vê que a pessoa que trai, o marido ou a esposa, né? A pessoa casada assim, que trai, ela é uma pessoa enganadora. Ela vai pagar mais tarde, mas ela não vai deixar ninguém ver, tá? Mas tá pagando algo ali, gente? É. E aí, tá? Então, assim, vai ter a consequência, ok, pessoal? Não tem, às vezes, assim, já aconteceu comigo mais de uma vez, que a gente fica pensando assim, se eu fizesse tal coisa, eu estaria melhor agora. Ainda bem que aquilo que eu não fiz, aquilo que era para me fazer mais, eu não fiz, porque eu estaria pior. Tem disso, né? Pois é. Uhum. Consequências do que a gente faz. Aqui tem uma parte que fala sobre o destino. Ok, gente? Eu vou ler até isso aqui. Destino significa direção ou caminho, e não estrada fixa, que temos de simplesmente seguir. Tipo, a estrada é essa, eu vou nessa. Não. O destino, gente, tem vários caminhos e direções, na verdade, para a gente escolher para onde que vai. E isso é verdade, ok? Existe, assim, tipo, destino, algo para acontecer? Até existe, mas é conforme o que tu vai escolher, ok, pessoal? É, tá? Tem, dependendo do. Claro que depende muito. Tem certos acontecimentos que é para acontecer mesmo, ok, gente? Tá? Que daí, independente do caminho que tu escolhe, aquilo
é para acontecer de qualquer maneira. Tem. Que é de vidas passadas daí, né? Mas assim, no geral, ele não é uma estrada fixa. É aqui, esse meu caminho é aqui, eu vou aqui. Não. O destino tem vários caminhos, várias direções, gente. Daí tu escolhe. Tá? Ó. Sendo assim, ter sorte ou azar é consequência de nossos pensamentos e ações. Não é só o agir, gente, é o pensar também, ok? Se tu pensa mal, deseja mal para uma pessoa em silêncio no pensamento, vai para aquela pessoa. Essa pessoa que eu fiz mal para ela foi em pensamento, gente. Em pensamento, não falei, não saiu nada da minha. Foi em pensamento, ok, pessoal? E assim, e pegou 2 vezes, ok? Depois, com o tempo, eu parei. Meio assim, vou parar, deu. Mas mesmo assim, continuava com raiva e não perdoei ela, ok? Ah, mas daí tu fez porque ela, sim, ela, essa pessoa fez algo pra mim, com certeza que ela fez, ok? Só que assim, o que eu fiz, gente, pra essa, que eu desejei pra ela, pessoal, vocês não têm noção, tá? E eu paguei o preço. Então, viu só? Ah. Sorte ou azar é consequência de nossos pensamentos e ações. Sorte e azar. Isso aí tem outro detalhe aí. Tipo, a pessoa que é muito pessimista, só pensa coisa ruim, ela acha que a vida dela, né? Pessoa que só pensa, pessoa negativa. O que ela vai atrair, gente? Sorte ou azar? Azar, né? Vamos dizer assim, é uma palavra muito forte, né? A palavra sorte também ela é uma palavra muito forte, tá? Mas é que tá aqui o livro falando isso aí, né? O que a pessoa negativa vai atrair para ela? Só coisa ruim, ok, pessoal? Tá? Se ela pensa só negativo, só coisa negativa, ela vai atrair só o negativo para ela. Agora, se a pessoa é uma pessoa positiva, assim, ela tem esperança que tudo melhore e tal, sim, consequentemente ela vai atrair energia positiva para ela, pessoal, ok? Por mais que o dia a dia não é fácil, ela vai atrair energia positiva, com certeza, gente, sem dúvida. Agora, aquela pessoa que é muito negativa, que só reclama, ok? Fala mal dos outros, faz fofoca, né? Pessoa invejosa, pessoa que assim, ela sempre pensa que nada vai dar certo, nada vai dar certo. Óbvio que ela vai atrair só energia negativa, ela não vai atrair a sorte. Ok, gente, olha só, a questão da sorte e do azar depende da pessoa, ok, pessoal? E isso aí é verdade, gente, tá? Óbvio que existe a sorte, também o azar. Existe, mas vai da pessoa dela atrair um desses dois. Ok, gente? Tá? E aqui. Ah, isso aqui que eu li agora, gente, eu vou ler para vocês. É muito interessante. Tudo que você fizer, o outro experimentar, outra pessoa experimentar, no caso,
um dia você experimentará. É o karma, gente, é o karma. É consequência daquilo que tu cometeu, de ruim, né, no caso. Agora, se tu vai fazer o bem, tu vai experimentar o bem. Olha só que interessante. Daí aqui, em outras palavras, cada um colhe e o que semeia. Ok, pessoal? Exatamente. Tu quer colher, vamos lá, morangos? Só que tu tá semeando o quê? Limões? Tá, daí não tem como tu vai semear limões, não morangos. Tu quer morango, mas tu tá entendendo? É isso, cada um colhe o que semeia. Exatamente, gente. Tá? Isso aí, pessoal, tem muito a ver com o nosso cotidiano, ok? Tá? Aqui, somos donos da nossa vontade e do nosso livre arbítrio. Tá? Livres para agir e semear. Ok, gente? Em benefício, em benefício ou prejuízo. Daí tu escolhe. Hum? Exatamente. Da coletividade, mas implacavelmente obrigados a colher o resultado da semeadura. Temos o livre-arbítrio. Ok, gente? De fazer o bem ou o mal. Só que somos obrigados, nós temos a obrigação de colher o que semeamos. Por isso que tem pessoas que dizem que o livre-arbítrio não existe. Né, gente? Tem gente que diz isso. Existe sim, gente. Tem que saber usar o livre-arbítrio, na verdade, gente. E é o seguinte, pessoal, agora parar para pensar. Tudo tem que ter limite, né, gente? Tá? Tipo, tu vai usar o livre-arbítrio, então, para fazer o que tu bem entende? Não é bem assim. Não é. No nosso mundo aqui da matéria, não é bem assim, gente. Tá? A gente ouve não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro aí em si, né, no planeta Terra, às vezes vem noticiário, em redes sociais, gente, mesmo. Às vezes a gente vê pessoas do nada tendo atos assim que são inacreditáveis, né, pessoal? Esse mês de agosto, então, assim, na rede social que eu vi de crueldade, sabe, assim, de pessoas assim que não e que de repente, né? E aí o que acontece com essas pessoas? Umas são presas, outras as pessoas fazem justiça com as próprias mãos e assim vai indo. Então, não é fazer o que bem entender. No nosso mundo aqui na matéria já tem limite. Quer fazer, tu faz. Tu quer fazer um que não deve, faz. Só que tu vai pagar. O nosso mundo é assim, gente. Por que que no espiritual não vai ser? Pessoal, né? Tu quer fazer mal para os outros, faz, mas tu vai colher também. Tá? Existe o livre-arbítrio, só que tem limite. E tem que ter, né, gente? Senão vira uma bagunça. Tá? Vira uma bagunça daí.
Ok, pessoal? Não digo em ter medo de agir, não precisa ter medo. Tá? Tem pessoas que têm medo de tudo, eu conheço gente assim, daí já é um absurdo isso, né, pessoal? Tá? Se tu tem que te defender, falar algo para alguém para te defender, ali desabafar, pega e fala. Tá? Se a outra pessoa não gostar, é problema dela. Mas tu não tá fazendo mal para aquela pessoa, sabe? Se não é algo para humilhar, é um desabafo que tu tá dando, vai lá e desabafa. Esses dias eu desabafei com 2 pessoas, gente? Algo que eu tinha que desabafar. E tô me sentindo muito bem. Se gostaram ou não, daí é problema delas. Mas, tipo, eu não fiz mal para elas. Eu desabafei. Para mim foi bom. Agora, para elas, eu acho que elas estão parando para pensar nos erros delas. Acho eu. Se não estão parando, daí elas que se resolvam. Tá? É isso, ok, pessoal? Daí não tem que ter medo. Se é algo do teu direito, tem que pegar e ir, tá? Daí já é outra questão isso aí, tá? Falando em cometer mal para pessoa, injustiça, isso, tu vai pagar o preço mais tarde. Tá? Aqui, ó, podemos esperar de um o que fizermos, o que fizemos ao outro. Tipo, podemos esperar de um o que fizemos ao outro. O que quer dizer? Tipo, eu vou dar o exemplo que eu fiz para essa pessoa muito tempo atrás. Tá? Tipo, essa pessoa ela não reagiu à minha maldade no caso, né? Só que é o seguinte, pode vir outra pessoa fazer a mesma coisa que eu fiz. Tá me entendendo? É, é isso mesmo, gente. Uhum. Tipo, eu vou dar um exemplo bem mais assim que dá pra. Tipo, um casal. Daí tem lá o homem lá e já não tá gostando tanto da esposa, tal. Conhece uma outra fora de casa, se envolve, trai. A esposa trai, tá? Não só no lado carnal, no sentimental também, que eu acho até pior no sentimental, tá? Daí é traição mesmo, né, gente? Tá, vai, larga da esposa e fica com a outra, tá? E isso aí acontece, gente. Daí, o que ele fez com a ex dele ali, a atual, que era a outra, né, que agora é a nova esposa dele, de repente vai fazer com ele, ok? É. E isso acontece, gente. Largada, a esposa ficar com a outra, daí a outra que virou a esposa dele, a nova esposa dele, lá com o tempo lá, sabe-se lá por que ela faz a mesma coisa que ele fez com a ex, tá? Tipo, o que tu faz para um ali, vai vir um outro fazer para ti. E isso acontece, gente. Eu já ouvi história assim, tá? Eu já ouvi. Sabe porque eu tô com uma cara meio de assim, porque aqui se faz o que se paga, pessoal, não adianta, tá? É, tá? Não digo que todas essas mulheres que se envolvem como casado fizeram essa mesma coisa que, mas tem histórias. Daí o homem descobre,
Tá, largou o certo pelo duvidoso. Só que assim, né? Ai, meu Deus, que burrada que eu fiz. Ah, pois é, tu não pensou, né, meu bem? Tá pagando preço, tá? Assim, um homem desse, gente, ele não pode nem falar mal da outra, tá? Porque ela tá fazendo o que ele fez com a ex, tá? O que uma pessoa dessa tem que fazer é o seguinte, ó. No meu ponto de vista, pega, tá? Já que a atual esposa fez isso aí, pega, se separa e vai viver a tua vida e criar vergonha na cara, tá, pessoal? É isso, tá? Muda a tua postura, vê um terapeuta, tá? Ah, vai querer voltar pra ex? Não, meu bem, não faça isso, que a ex vai te mandar bem longe. Cria vergonha na cara, só isso, tá? Não tem o que fazer. E não pode nem cobrar nada da outra, tá? Porque ele aprontou antes, tá? Então é isso, tem que ficar quietinho, tá? Viu o exemplo que eu... E acontece, gente. Eu ouvi mais de uma história assim. Pediu, levou, né? Ai, ai. Ó. Todos os pensamentos, emoções, palavras e ações geram um tipo de karma para o futuro, seja ele bom ou mal. Ó. Pensamentos, emoções também, gente, palavras e ações, ok? Isso aqui até, né, as pessoas respondem, tá? Eu tô vendo, as pessoas respondem pelas consequências de suas ações, por isso devemos fazer o bem. É, é óbvio que é difícil tu fazer só o bem, né? No mundo que a gente vive, né? Tem vezes que, né? E tem pessoas que merecem mesmo, né, gente? Mas assim, procurar não fazer tanto mal, pelo menos, né, pessoal? Tá? Eu tô sendo realista, gente. Tá? Eu não vou aqui, realista aqui, tá, pessoal? Ó, ó, esse aqui, ó. Queimamos nossos karmas quando resgatamos as dívidas ou efeitos de culpas do passado, de algo que a gente fez, né, pessoal? Quando recebemos de volta o resultado do que fizemos e aceitamos este resgate. O que quer dizer isso, gente? É o seguinte, a pessoa fez, tá? Que eu falei aí do homem que largou da esposa para ficar com a outra e no fim a outra lá acabou traindo ele. Fez a mesma coisa que ele. O que tem que fazer? Tem que aceitar. Tem que cair em si. Tem que ser maduro, uma pessoa madura, um adulto maduro, tá, gente? E é tipo assim, olha, eu não tenho o que fazer, eu mereço, tá? Assim, não se punir, né? Não é meio de punição, é aceitar, tipo assim, não, eu aprontei lá com a fulana, o que a Beltrana me fez, eu fiz com a fulana, então não vou brigar com ela, não vou xingar ela.
Ok, pessoal? Ah, daí que faz? Daí vai de cada pessoa. Ou ele continua com a outra, se ele quiser. Que cada pessoa tem um jeito, né, gente? Perdoa ela, tipo assim, eu também não sou santo, vou perdoar ela. Ou então pega, se separa e vive a vida dele. E vida que se segue. Tipo, não falar mal da que traiu ele. Porque ele não é santo. Ele tem que pegar e cair na realidade. Eu aprontei, é o preço que eu mereço. Tá? É isso aí. Aí ele tá evoluindo, gente. E tipo, se sente perdido, né, no que é tudo, acontecimento desde lá, do passado até agora, essa pessoa ela fica perdida. Ah, o que eu faço? Eu tô meio perdidão. Aí será que eu sou a pior pessoa da face? Sabe, a pessoa fica meio, vê um terapeuta e se resolve. É evolução, ok? E procura não cometer o mesmo erro, que é, levou, né? Bem merecido. Tá? Eu tô botando o caso da traição que dá para entender melhor, né, gente? E aceita, aceita, aceita tipo assim, não adianta, tu cometeu, tu fez a mesma coisa que a fulana fez contigo, a Beltrana ali que tu ficou, então tu não tem nem mínimo de, e nem falar mal dela, que ela é isso, que ela é aquilo. Tu é também, meu, então olha, a questão é tu mudar a tua postura. Exatamente isso. Daí a pessoa tá. Tá? E aqui tá dizendo, nem tudo que parece ruim é ruim. O que quer dizer, gente? Às vezes o que acontece com a pessoa lá, de consequência de algo de ruim que ela fez e voltou contra ela, gente, óbvio, na hora, ali na hora H, até para a pessoa é ruim. Mas depois, se a pessoa ela souber, assim, ela parar para pensar, avaliar, for uma pessoa lúcida, vamos dizer assim, bem, ela vai se dar conta, não, isso que aconteceu comigo é consequência daquilo que eu fiz. É que nem a minha história, gente, que eu falei para vocês que eu fiz para uma pessoa. Na hora que aconteceu comigo, levou tempo, gente, levou um tempão. Mas aconteceu, eu paguei um preço alto, bem alto, ok, pessoal? E, assim, na hora que aconteceu, eu vou falar a verdade para vocês. O primeiro sentimento que eu tive foi de raiva, de ódio, tá? Gente, de raiva e de ódio, sabe? Eu fiquei no início inconformado e tudo mais, isso que aquilo e tal. Mas depois de alguns dias ali, tudo assim, eu no meu cantinho, quieta, em silêncio, eu me dei conta, não, eu tenho isso que aconteceu comigo, não é em vão, ok, gente? Não é em vão, isso aí tem o porquê, tá, pessoal? Tem porquê, ok, gente? Então, né? E com o tempo, agora então caiu mais a minha ficha ainda. Sabe, pessoal? Eu bem assim, meu Deus do céu, eu não deveria de ter feito o mesmo que eu fiz, sabe? E eu fui lidando com isso. Aí, gente, eu fui me dedicando pro lado espiritual. Depois disso, gente, a coisa. E não foi assim pra querer me fazer de santinha, não. Tá? Eu não gosto dessa coisa. Ah, agora. Né? Como tem gente, muita gente faz. Não, assim, né? Eu procurar evoluir, tá, gente? Eu me punir, tá? Óbvio, a gente se pune, mas depois eu
parei para pensar, não tem por que me punir. Eu já fui punida, tá? E foi merecido, tá? E, então, a questão é não repetir mais este erro. Não cometer mais isso aí, sabe, gente? E aconselhar as pessoas não cometerem esse erro, tá? Do que eu fiz. Porque, gente, tem gente aí que vai me criticar. Tu só tá enrolando, tu não sabe, tu não fala o que tu fez. Mas, gente, é algo muito chocante. Pra mim é, e para outras pessoas também vai ser. Tá? Ainda não tive, não tenho ainda coragem de falar assim em vídeo, gente. Tá? Pessoal, ainda não. Tá, gente? Mas é bem chocante. Tipo, alguns familiares meus sabem dessa história, gente. E assim ficaram, assim com umas caras meio assim de chocados, tá? Paguei o preço. Não foi fácil no início, sofri, mas depois eu fui compreendendo, deu bem assim, pois é, foi por causa daquilo. Tá, bem feito pra mim. Chegou uma hora que eu mesmo pensei assim, bem feito pra mim, ninguém mandou. Mas daí eu fui, e hoje eu tô bem, gente. Tá, eu não fico me cobrando, me punindo, tá? Aconteceu o que tinha que não que tinha que acontecer por causa de mim, tá? Não vou estar me culpando, já passou, tá? Só tô fazendo comentário, tá, gente? Então, assim, do ruim foi para bom, que daí eu, por um lado, eu evoluí, gente, tá? Eu evoluí. Um dia que souber a história, e tem muita mulher que comete isso. Tem. Tem, gente. Não é questão de traição, não, gente. Eu não me envolvi com homem casado, não. Tá? É bem mais grave do que isso, bem mais, tá? Então, pessoal, é assim, eu, tipo assim, se eu falasse mesmo, eu diria, não façam isso. E diria o porquê. Porque, gente, não façam isso que vai pagar um preço bem caro, tá, gente? Mas ali que disse, nem tudo que é ruim é ruim. Tá? Acaba sendo bom que a pessoa evolui, ok, gente? Óbvio que nem todas as pessoas evoluem, né? Evolui, né? Que nem todas as pessoas evoluem, ok, gente? Nem todas, né? Cada pessoa tem um jeito. Tem pessoas que não adianta, elas são más mesmo, ok? Assim, fazem maldade, pagam o preço e mesmo assim elas continuam más. E às vezes elas ficam piores, tá? Uma pessoa dessa, com certeza, é uma pessoa que não é evoluída, nem um pouco, ok? E assim, ela vai desencarnar, ela vai ser um espírito obsessor da pior espécie, com certeza, depois de desencarnado. Ok, pessoal? Tá? Vai parar no umbral, tá? Toda aquela história lá. E, né, tem pessoas que não adianta, elas não evoluem. Elas são pessoas assim, tá? E tem pessoas que aprendem, elas vê que... E que elas não repetem aquilo ali que elas fizeram mais, ok? Elas aprendem, ok? Cada pessoa é uma pessoa, ok, gente? Tá? E tem pessoas que, por mais que as pessoas às vezes são injustas com elas fazem maldade para elas e tudo mais, que essas pessoas, por incrível que pareça, eu admiro pessoas assim, não só eu, muita gente admira,
que elas não guardam raiva de ninguém, ódio de ninguém, rancor de ninguém, não tem sede de vingança, elas pegam e seguem o rumo delas. Tem pessoas assim. Óbvio, conta nos dedos quem é assim, mas tem. Essas pessoas sim são pessoas evoluídas. Acontece tal coisa, tipo, ó, vida que se segue. E essas pessoas deixam pra lá. Tá? E nem comentam daquela pessoa. Tipo, aquela pessoa parece que nunca existiu para elas. E elas seguem o rumo e tal, não tem rancor, não tem nada daquela pessoa e nem quer vingança. Tipo, deixa pra lá. Não vale a pena. Pouca gente é assim, gente, mas tem algumas que são assim. Essas aí são evoluídas. Pessoas que, tipo, não fez mal pra mim e tal. Até ver a pessoa. É de se admirar quem é assim, gente. Tem algumas, tá? As evoluídas tem, mas são poucas. Porque a maioria de nós não somos assim, né? A gente fica com raiva, quer se vingar, aquela coisa toda. Depois, com o tempo, a gente aprende, né? Agora, tem gente que não aprende, pessoal. Tem pessoa que é pior do que o coisa ruim pra maldade, gente, que não adianta. Pessoas más. Daí essas aí não tem o que fazer. Ok? Deixa que elas, né? O que fazer? Se proteger desse tipo de gente, né, pessoal? Então eu fico por aqui, que já faz uma hora que eu tô fazendo vídeo aí, lendo e falando e tudo mais, né? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Fique com Deus, ok, pessoal? Tchau.